Ele te procurou com intensidade, palavras doces, olhares profundos, promessas implícitas de conexão verdadeira. O encontro aconteceu, a entrega foi total, mas no dia seguinte, silêncio. Dias passam, nenhuma mensagem. A ausência dele te engole como um abismo, e você se pergunta: o que aconteceu? Será que fiz algo errado? Será que ele só queria isso? E mais fundo ainda, por que isso dói tanto? A resposta para esse comportamento que tantos vivem em silêncio pode estar nas profundezas do inconsciente, nas dinâmicas arquetípicas que moldam os relacionamentos modernos sem que a gente perceba. Carl Jung, com sua visão revolucionária da psique humana, oferece um mapa surpreendente para entender por que ele some depois do sexo e por que isso te fere de um jeito tão íntimo. Se você já passou por isso, comente. Eu mereço vínculos verdadeiros e conscientes. Para entender por que alguém desaparece depois do sexo, é preciso olhar além da superfície do comportamento e mergulhar no que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Nesse vasto campo invisível, vivem arquétipos poderosos que moldam nossos desejos, medos e escolhas, mesmo quando acreditamos estar agindo de forma racional. Um dos conceitos mais relevantes aqui é o da projeção. Quando nos envolvemos com alguém, especialmente em momentos de grande intimidade como o sexo, tendemos a projetar nessa pessoa aspectos não reconhecidos de nós mesmos. Vemos o par ideal, o salvador, ou até mesmo o abandono que tememos reviver. Essa projeção pode ser tão intensa que cega, e quando a imagem projetada se desfaz, o outro se retira, como se fugisse do peso de um papel que nunca escolheu assumir. Jung também falava da sombra, a parte reprimida da psique. O sexo pode trazer à tona conteúdos sombrios: culpa, medo, carência, manipulação. Muitas vezes, quem some depois do sexo está fugindo da própria sombra, usando o prazer como fuga momentânea, mas rejeitando o vínculo emocional que vem depois. Há ainda os arquétipos do ânimos e da ânima, o masculino e o feminino interiores. Quando esses polos estão em desequilíbrio, os relacionamentos se tornam palco de desequilíbrios emocionais. A individuação, processo central para Jung, é justamente o caminho de integrar essas polaridades internas, permitindo relações mais conscientes e verdadeiras. Assim, o desaparecimento após a intimidade não é apenas um ato egoísta. É um sintoma de uma psique fragmentada, desconectada de si mesma e, por isso, incapaz de sustentar o que o amor exige: presença, coragem e verdade. Existe um momento nos relacionamentos em que o desejo não é apenas biológico, ele é simbólico. A intensidade da atração que sentimos por alguém, especialmente quando é imediata e avassaladora, costuma ser uma pista clara de que estamos diante de uma projeção. Carl Jung descreveu a projeção como um mecanismo pelo qual colocamos no outro conteúdos da nossa psique que ainda não reconhecemos ou integramos em nós mesmos. Em outras palavras, o outro se torna um espelho de algo que está em nós, mas que ainda não conseguimos ver com clareza. Quando conhecemos alguém e sentimos que é tudo o que sempre quisemos, muito possivelmente, estamos projetando nesse outro uma imagem inconsciente, muitas vezes idealizada, que traz consigo tanto o anseio por completude quanto a fantasia de salvação. O problema surge quando confundimos essa imagem projetada com quem o outro realmente é. A paixão inicial, alimentada por esse mecanismo, tende a ser intensa, mas também frágil. Ela não resiste ao tempo nem à realidade, porque está fundada mais em nossas próprias carências do que em uma conexão genuína com o outro. No contexto do sexo, essa projeção ganha contornos ainda mais potentes. O ato sexual, carregado de simbolismos inconscientes, pode funcionar como um catalisador dessas imagens internas. Em vez de ver a pessoa com quem nos relacionamos como um indivíduo único, passamos a enxergar nela a mãe que nos faltou, o pai que não protegeu, o amor que nunca recebemos ou o abandono que tememos reviver. É como se, ao nos entregarmos fisicamente, também estivéssemos oferecendo nossas feridas, esperando, inconscientemente, que o outro as cure. Mas o outro não veio para curar. Ele veio para ser quem ele é. E muitas vezes, ao perceber a expectativa que foi projetada sobre ele, sente-se pressionado, confuso ou desconectado. Isso explica, em parte, por que alguém pode desaparecer depois do sexo.
O que parecia uma conexão mágica e intensa, na verdade, era uma dança entre projeções inconscientes. Quando a realidade começa a despontar, o encantamento se desfaz, e com ele, o desejo de continuar. Esse desaparecimento não fala apenas sobre o outro, fala principalmente sobre quem projetou. Se o afastamento dele provoca uma dor tão profunda, é sinal de que algo muito interno está sendo tocado. O abandono que se sente agora talvez não seja apenas dele, mas a repetição de um abandono mais antigo, mais enraizado. O desejo que parecia tão intenso talvez não fosse por ele, mas por algo que você procura dentro de si: acolhimento, segurança, validação, amor. A proposta de Jung é que, ao perceber a projeção, comecemos um processo de recolhimento da alma. Isso significa trazer de volta para si tudo aquilo que foi colocado no outro. O encanto, a admiração, o desejo de fusão, tudo isso está em você. O outro apenas ativou essas partes adormecidas ou desintegradas da sua psique, e o desafio é integrá-las conscientemente, reconhecendo que a completude que você busca não está no corpo do outro, mas no encontro consigo mesma. Entender o desejo como projeção é um ato de libertação. Ele não tira o romantismo da experiência, mas devolve o poder a quem deseja. Você deixa de ser vítima do desaparecimento do outro para se tornar protagonista do seu próprio processo de autoconhecimento. Cada relação frustrada, cada sumiço inexplicável, cada dor após o sexo pode ser um espelho, e nesse espelho, o reflexo mais nítido é o da sua própria alma clamando por integração. A intimidade é um portal. Ao cruzá-lo, deixamos cair as máscaras do cotidiano e nos aproximamos de partes nossas que muitas vezes preferimos manter escondidas. O sexo, nesse contexto, não é apenas um encontro de corpos, é uma passagem simbólica para o território do inconsciente. E nesse território habita a sombra, como definiu Carl Jung, tudo aquilo que foi reprimido, negado ou julgado inaceitável ao longo da nossa vida. A sombra não é necessariamente má. Ela é composta por aspectos que não foram integrados à nossa identidade consciente. No campo da sexualidade, isso inclui desde desejos reprimidos até medos antigos de abandono, vergonha, rejeição, dependência emocional, raiva e até mesmo um impulso profundo por conexão espiritual. Durante o sexo, essas emoções latentes podem ser ativadas de forma intensa e, por vezes, avassaladora. Para muitos, o sexo é visto como libertação, mas, paradoxalmente, é também um momento em que emergem prisões internas. Por que isso acontece? Porque ao nos despirmos fisicamente, também nos tornamos vulneráveis emocional e psicologicamente. Essa vulnerabilidade toca diretamente na sombra, revelando o que estava escondido: traumas não curados, inseguranças, vícios afetivos, carências profundas e a sensação, muitas vezes inconsciente, de não sermos dignos de amor real. Esse encontro com a sombra é desconcertante. Quem some após o sexo pode estar fugindo não da outra pessoa, mas daquilo que o sexo despertou dentro de si. A presença do outro, nesse caso, funciona como um espelho que revela uma parte da sombra que ele ainda não está pronto para ver. A intensidade do ato sexual pode fazê-lo confrontar medos que ele não sabe nomear, como a perda de controle, a possibilidade de vínculo genuíno ou a própria incapacidade de sustentar intimidade emocional. Por isso, sumir parece mais seguro do que ficar. E o outro lado dessa experiência também é profundamente afetado. Quem foi deixado pode ser arremessado para dentro da própria sombra. A rejeição pós-sexo ativa dores antigas, o sentimento de não ser suficiente, a memória inconsciente de ser descartado, a percepção de que se é apenas um corpo a ser usado. Essas reações, por mais dolorosas que sejam, revelam conteúdos internos que pedem para ser reconhecidos e curados. Jung propõe que a verdadeira individuação, o caminho da alma em direção à totalidade, só é possível quando nos relacionamos com a sombra de maneira consciente. Isso não significa eliminá-la, mas integrá-la, acolhê-la como parte de quem somos. No caso da intimidade sexual, isso implica reconhecer que o outro não está ali para validar nossa autoestima ou preencher nossas lacunas emocionais, mas para nos ajudar, ainda que de forma dolorosa,
a enxergar o que ainda precisa ser transformado dentro de nós. É nesse sentido que o sexo pode ser uma chave de autoconhecimento. Quando alguém desaparece depois de um momento íntimo, a dor que surge não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que foi ativado internamente. Se em vez de buscar culpados ou respostas externas, voltamos o olhar para dentro, começamos a decifrar a linguagem da sombra. Por que isso me afeta tanto? Que parte minha foi tocada por esse abandono? Que medo está se revelando aqui? A sombra quer ser vista, e paradoxalmente, ela se manifesta justamente nos momentos em que mais desejamos conexão e amor. O desaparecimento do outro é, muitas vezes, apenas o gatilho que a sombra precisava para se manifestar. E nesse cenário, a dor é uma oportunidade, uma convocação para mergulhar em si mesmo com mais coragem, mais verdade e mais presença. Só quem aceita olhar para a própria sombra é capaz de construir relações onde a intimidade não seja ameaça, mas semente de transformação. Dentro de cada ser humano coexistem dois polos arquetípicos, o feminino e o masculino. Carl Jung nomeou esses aspectos como ânima, a imagem da mulher na psique do homem, e ânimos, a imagem do homem na psique da mulher. Esses arquétipos são inconscientes, e sua influência vai muito além do gênero biológico. Eles moldam como nos relacionamos, como amamos, como desejamos, e também como fugimos, nos afastamos ou rejeitamos a intimidade emocional. Quando esses polos estão desintegrados, isto é, quando o feminino e o masculino internos estão em conflito, negados ou feridos, as relações se tornam palco de sofrimento. Em contextos como o desaparecimento após o sexo, é possível perceber nitidamente esse embate arquetípico. O masculino, quando desintegrado, assume uma forma distorcida, evita vínculos, valoriza apenas a conquista, rejeita a vulnerabilidade e enxerga a entrega emocional como fraqueza. O feminino ferido, por sua vez, se manifesta como carência extrema, dependência afetiva, medo do abandono e expectativa de salvação pelo outro. Esse padrão é mais comum do que parece. Um homem que desaparece após o sexo pode estar dominado por um masculino que perdeu seu eixo simbólico, um masculino que age de forma impulsiva, fragmentada, desconectada da alma. Ele pode ter buscado o sexo como uma forma de afirmação egóica, de controle ou de fuga de si mesmo. E quando o ato se consuma e a possibilidade de vínculo real se apresenta, ele desaparece, porque não tem estrutura psíquica para sustentar o feminino que foi ativado. Sim, porque o feminino, tanto dentro dele quanto no outro, representa sensibilidade, acolhimento, profundidade, conexão, elementos que assustam quando não foram integrados. A presença de uma mulher inteira, que se entrega não apenas com o corpo, mas com a alma, pode ser vista como ameaça para um masculino imaturo. A sombra masculina, nesse caso, rejeita tudo o que não consegue dominar, e desaparecer é um mecanismo primitivo de proteção do ego contra a transformação. Do outro lado, muitas mulheres que vivem esse tipo de abandono ativam seu próprio ânimos negativo, um padrão interno masculino distorcido que julga, controla, exige e, principalmente, abandona a si mesma em nome de um outro. Quando o outro vai embora, o abandono parece externo, mas na verdade ele revela um autoabandono mais antigo, mais profundo, o distanciamento do próprio eixo feminino interno, que deveria prover segurança, nutrição e amor por si mesma. Esses conflitos arquetípicos são complexos porque não foram criados por nós. Herdamos essas imagens inconscientes de gerações e mais gerações. Crescemos em sociedades que exilaram o feminino profundo e glorificaram o masculino distorcido, o poder pelo poder, o fazer sem sentir, o sexo sem alma. E agora, no tempo presente, esses desequilíbrios emergem com força, especialmente nas relações íntimas, pedindo cura. Quando Jung fala da integração dos opostos, ele está se referindo justamente a esse processo, de reconciliar dentro de nós o feminino e o masculino. Isso significa cultivar um masculino interno, que sustenta, protege e honra, e um feminino que sente, intui e nutre sem se perder. Uma vez que esse casamento interno começa a acontecer,
as relações externas deixam de ser palco de dor para se tornarem espaços de crescimento. O desaparecimento de alguém após o sexo pode ser visto, então, como o sinal de que esses arquétipos estão em guerra. O masculino ainda não aprendeu a permanecer. O feminino ainda acredita que precisa do outro para se sentir inteira. Mas esse conflito não é um fim, é um convite à reconciliação. Cada um que desperta para essa dinâmica pode começar a curar em si o que o outro refletiu em forma de ausência. Só com a união interna desses opostos, seremos capazes de nos encontrar com o outro sem nos perder, de viver o sexo como fusão simbólica e não como fuga, de permanecer, mesmo quando o impulso inconsciente é correr. Na visão de Carl Jung, o maior objetivo da vida não é a felicidade momentânea, o sucesso externo ou mesmo a realização romântica. É a individuação, o processo profundo e contínuo de se tornar quem se é verdadeiramente, integrando os aspectos conscientes e inconscientes da psique. E embora esse caminho pareça solitário à primeira vista, ele se revela, em essência, profundamente relacional. São justamente os encontros com o outro, e principalmente os encontros que doem, que nos empurram para esse processo de transformação interior. Quando alguém some depois do sexo, a primeira reação costuma ser emocional: raiva, tristeza, desespero, culpa. Mas se a dor for escutada com atenção e coragem, ela pode revelar algo mais profundo. O que se rompeu não foi apenas um contato com o outro, mas uma expectativa que carregava uma carência antiga, uma ilusão de que a completude poderia vir de fora. Esse tipo de situação funciona como um chamado à individuação, um lembrete de que a verdadeira integração começa quando deixamos de procurar no outro o que só pode ser encontrado dentro de nós. A carência afetiva, tão comum em contextos como esse, nasce da dissociação interna. Quando não reconhecemos nossas próprias necessidades emocionais, quando não sabemos acolher nossas dores, quando não confiamos na nossa própria capacidade de nos nutrir, passamos a buscar compulsivamente no outro aquilo que nos falta. E o sexo, sendo uma experiência tão carregada de simbolismo, se torna um canal dessa busca. Queremos mais do que prazer, queremos pertencimento, reconhecimento, fusão. Só que ao depositar essa necessidade no outro, inevitavelmente caímos na frustração, porque ninguém pode sustentar o que é responsabilidade nossa. Esse deslocamento da carência para o autoconhecimento é uma das maiores revoluções propostas pela psicologia analítica. Jung não via os relacionamentos como fins em si mesmos, mas como espelhos vivos da psique. Cada parceiro, cada dinâmica, cada ferida reativada aponta para algo que ainda precisa ser visto e integrado. Quando alguém some, por exemplo, e isso nos lança num vórtice de angústia, é sinal de que há dentro de nós uma parte esquecida, que também se sente abandonada, talvez pela própria consciência. Esse abandono interno precisa ser enfrentado, não com autocrítica ou rigidez, mas com amorosidade e verdade. O caminho da individuação exige que olhemos para nós mesmos com os olhos da alma, compreendendo as raízes das nossas repetições, acolhendo nossas fragilidades, reconhecendo nossa força esquecida. É nesse processo que deixamos de ser vítimas dos encontros e passamos a ser coautores do nosso destino psíquico e relacional. A maturidade emocional surge quando entendemos que o outro não é responsável por nos salvar, que ele pode nos tocar, nos transformar, nos inspirar, mas nunca nos preencher. Só quem já se encontrou consigo é capaz de se encontrar com o outro de forma autêntica. A relação deixa de ser uma negociação de necessidades e se torna uma comunhão de presenças. O sexo, nesse novo estágio, não é mais palco de fantasmas ou fuga da dor, mas um rito simbólico de entrega consciente, um espaço onde dois indivíduos inteiros se encontram para compartilhar e não para se completar. É claro que esse caminho não é linear nem fácil. É preciso coragem para continuar mesmo quando tudo em nós quer voltar à zona de conforto dos padrões antigos. Mas cada vez que transformamos uma dor em consciência, cada vez que acolhemos um abandono sem nos abandonar, cada vez que escolhemos permanecer em nós mesmos diante da ausência do outro, damos um passo em direção à individuação. E então, mesmo que alguém desapareça após o sexo,
A ferida não nos destrói. Ela nos revela, ela nos ensina, ela nos liberta, porque o verdadeiro encontro nunca começa fora. Começa quando decidimos finalmente nos encontrar por inteiro. A dor de ver alguém desaparecer após um momento de entrega não é banal, é simbólica. Ela revela não só a ausência do outro, mas, acima de tudo, os vazios internos que ainda clamam por atenção. Sob a luz da psicologia analítica de Carl Jung, compreendemos que essas experiências não são castigos nem falhas pessoais, mas convites profundos à transformação. Cada sumiço, cada silêncio, cada abandono pode se tornar um espelho. Um reflexo claro das nossas projeções, da nossa sombra, dos nossos arquétipos feridos e da urgência de nos integrarmos de forma mais inteira e consciente. O outro, ao ir embora, nos empurra de volta para dentro, para o centro do nosso próprio ser. Relacionar-se, então, deixa de ser um jogo de expectativa e passa a ser um caminho de individuação. Deixamos de buscar salvação no outro e passamos a construir a presença em nós mesmos. E é dessa presença que nasce o verdadeiro vínculo, aquele que permanece, mesmo quando o outro vai. Se essa reflexão tocou algo em você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E não saia sem assistir ao conteúdo que está aparecendo agora na tela. Ele pode ser a próxima chave no seu processo de autoconhecimento.